Notícias do momento, edição nacional, agora com vocês aí, bem-vindo vocês, estamos com um vídeo especial nesse dia 14 de julho, para vocês aqui nessa terça-feira, bem-vindo você, vai dando like aqui, Palestra em Goiânia 25, vai chegando e nossa notícia tá aí bombando aí, cheio de notícias. As boas tem no Música Coração, tem os vídeos de todo o canal. Ontem também colocamos o vídeo com o Paulo Cassiano, incrível a live com ele, dá para vocês assistirem. E Goiânia, tá aqui o nosso telefone, quem puder reservar sua palestra em Goiânia, tá aí, né? Peraí, vamos para as notícias de hoje, então atenção, o que está acontecendo aí no mundo nacional, atenção pessoal, produção chegando, vamos lá então, notícias do momento, vemos a ação dos caminhoneiros que está com paralisação já programada, já começaram a partir de hoje, né? A greve já começou, caminhoneiros param certos portos do Brasil, os portos do Brasil em geral, né? E o governo aciona a AGU após a ameaça de paralisação, então os portos estão dessa maneira, estão ameaçando parar, muitos já pararam, então eles já entraram em greve e o Brasil pode viver uma nova crise devido a isso. Então eles falam, qual é as reivindicações, né? Eles querem que o Davi Alcolumbre coloque em votação a medida provisória que regulariza a questão dos fretes, porque do contrário ela vai caducar, né? Então eles exigem que a votação urgente da medida provisória que expira em 3 dias, né? No caso 3 dias ontem, não seria 3 dias agora. E o líder dos caminhoneiros faz um ultimato ao Alcolumbre e faz anúncio preocupante dizendo, né, queremos que essa medida seja votada, do contrário, né, vai ser a paralisação geral para todos aqui. Os caminhoneiros já bloqueiam e exigem essa votação e então esse ato começou às 0 hora dessa segunda-feira, né, caminhoneiros convocam um ato nacional para pressionar o Senado por votação de medida provisória do frete, né? Vamos ver o que vai acontecer nesses próximos dias aí. Também falam o presidente da ANEEL, o diretor, alerta para riscos de apagão sistêmicos no Brasil. Então eles estão alertando para um possível risco de apagão que deve acontecer aí, segundo o diretor da ANEEL, né? E vamos falar uma notícia também do nosso capitão. O Mora suspende visitas de Flávio a Jair por 90 dias e dá 48 horas para ex-presidente explicar se sabia da divulgação dessa carta, né? E perseguição implacável ao nosso capitão. Então a defesa do Flávio diz que a decisão de Mora de suspender desrespeita a Constituição. Desrespeita a Constituição, né? Então Mora suspendeu visitas de Flávio a Jair por 90 dias e dá 48 horas para o ex-presidente explicar se sabia da divulgação da carta, né? Então, eles não poderão se ver até meados de outubro. O primeiro turno das escolhas será realizado em 4 de outubro e Mora considerou que postagem foi desvio de finalidade do direito de visita, tá? Mas a questão é que não vão nos calar, né? Rogério Marinho, senador, diz a decisão do ministro de visitar o pai por ter divulgado uma carta é autoritária, desproporcional e na prática tenta tornar o ex-presidente incomunicável, uma clara interferência no jogo político. Calar capitão é tentar calar a expressiva parcela da população que ele representa. Milhões de brasileiros vão levantar as suas vozes em todo o país para que possamos retomar a necessária e perdida normalização da democracia. Essa é a resposta dele, né? PT pede ao ST o fim da prisão domiciliar após Flávio ler a carta pública do pai e parece que eles querem botar ele no xilindró de novo, né? A Mora determina a longa lista de medidas sobre domiciliar de capitão e aliado de Michele. Olha só que horror, que absurdo isso, né? Mas essa carta foi muito incisiva e parece que acabou com a desculpa de todo mundo. Ele disse, o momento é de arregaçar as mangas, deixar diferenças e empenhar para salvar o Brasil com o nosso pré-candidato Flávio. A melhor opção para livrarmos o Brasil da corrupção. Meu pré-candidato, creio que o seu também, eu porta-voz para resgatar o Brasil e nos conduzir para a paz e prosperidade. Essa é a carta que ele deixou. Mas enquanto isso, Nunes Marques deflagra processo que pode anular
a condenação do capitão, né? Ele ainda está detido, mas o ministro deu 20 dias para que o chefe da PGR apresente uma manifestação sobre a revisão criminal do ex-mandatário, né? Então a gente não tem essa situação resolvida ainda, está tudo no ar, né? Estados Unidos acusam tribunais brasileiros de perseguição política e levam o caso Eduardo ao debate internacional, né? Então o momento exterior já está vendo essa situação aí com maus olhos. E Flávio também chama ele de antissemita e diz que mudará a embaixada para Jerusalém. Mais de 9.000 advogados acionam o AB contra Mora por restrição a Flávio. O movimento repudiou a decisão do ministro sobre o senador do PL, né? E também no estrangeiro, né, muitos países já estão vendo essa situação da impedimento da visita para ele como algo imoral, ilegal, alguma coisa assim que foge de qualquer princípio, né? Foge de qualquer princípio. Aqui a gente está vendo Marco Rubio incluiu o país ao lado de Cuba e Venezuela, o Brasil como inimigo, que se alinharam para trabalhar contra a população do seu país. Veja só, né? Então Trump classifica o Brasil como inimigo. O Brasil então está na mira do Trump, está numa sinuca de bico, como diz, né? Vai ficar e apanhar aí, né? E ele lançou também essa conferência de extrema esquerda. Está confirmado aí que essa simulação, essa conferência de extrema esquerda, não foi convidado, ninguém do Brasil vai participar, porque eles são da extrema esquerda, né? Bom, quanto ao Flávio, a gente vê que está havendo uma grande subida dos seus votos. Parece que o Flávio vence no Brasil em todas as regiões. E Flávio reage e surge em empate técnico com ele no segundo turno. Mas não é verdade. Empate técnico, que é isso, né? Empate técnico. Quem é que vai botar no outro louco lá? Só quem é muito fora mesmo. Aqui mais um que declara apoio a Flávio. E Lourenço Pasolini declara apoio a Flávio na disputa pela presidência da República, né? André Mendonça manda analisar pedido para qualificar se o código-fonte das urnas pode ser auditado, né? E efeito Trump, Mora diz que está com muito trabalho e deixa casos de Jair e Flávio para outro ministro julgar. Então, enfim, Bolsonaro não estava na lista do Vorcaro, do INSS, Mensalão, Petrolão, dos Correios, dos bancos, né? Mas é o único que está detido. Infelizmente, essa situação. E o perito da PF informou André Mendonça sobre a existência de dossiê secreto sobre Mora e Toff no caso Master. E após dizer ao mundo que não é de esquerda, ele é convidado por Trump para ato contra a extrema esquerda. E ele não quis comparecer, vamos ver, né? Então, como a gente vê aqui, ó, o juiz que sorri ao condenar revela que não julgou, mas vingou-se. Ou seja, parece que eles se vingam da pessoa quando façam um veredito, né, e depois acabam rindo da pessoa. Justiça italiana atestou que no caso de Carla Zambelli, que Ale é um violador de direitos humanos. Também diz assim que é menos arriscado fiscalizar o PCC do que autoridades, diz presidente da Unafisco, né? É menos arriscado fiscalizar o PCC do que a autoridade. Não, ST deu um golpe de Estado no Brasil, diz Wall Street Journal. Deu, de fato, o golpe no Estado do Brasil. E ministro de L vai depor sobre facções do mal e tarifas e política externa, né? Mas, assim, como a gente fala, a lei e a ordem vão ser restauradas e muita gente vai em cana, né? Muita gente vai então. Estou aqui a foto do Alho, do presidente, voltando a hastear a bandeira do Brasil, né, com auxílio ali dos americanos, e o presidente Trump aí, né, ajudando esse processo. Então é isso que nós vamos ter, a lei e a ordem restauradas. Não se preocupe muito com o que vocês estão vendo aí, porque isso não é verdade. Isso tudo vai ser retirado em breves tempos. Bom, a revista Valor: cresce o interesse de empresas brasileiras em ter operação industrial no Paraguai. E também, aqui a gente sabe desse advogado chamado de Luiz Felipe, que foi encontrado sem vida, né, que depois que ele defendeu os detentos de 8 do 1, ó, e traficantes do CV cobraram a dívida do pai de forma mais cruel possível, né? Esses são os nossos criminosos que o governo não aceita chamar de terroristas. Que horror, né? Que horror isso aí, né?
Bom, inacreditável, PT vota contra a redução do valor do IPTA, contra, né? Vota contra. Você vota a PEC que poderia reduzir o IPVA em até 75%, mas a proposta ainda avança na Câmara. Lembrando que em países como Estados Unidos, o IPVA é no mínimo 10 vezes menos do que aqui no Brasil, né? Só aqui que a gente cobra essa fortuna, né? Que isso é 6%, não sei se é 6% do valor do carro, me corrija, alguma coisa assim, é um valor absurdo, absurdo mesmo, não tem sentido, não tem sentido. Veja, né, não se fala mais sobre a história do irmão do L, que ainda está ali esquecido, agora parece que ninguém mais falou nele, no Lulinha, no irmão dele, né, é o padre, é o pastor, não sei. Gastos do L com viagens sobem a 170 milhões em 2 semanas e já chegam a quase R$ 1 bilhão de gastos com a esbanja e o seu L, né? Aqui também, ó, irmão, filho e nora já apareceram nos casos ligados ao INSS e ele não sabe de nada, não sabe de nada, né? Não sabe de nada, sempre excluído quando envolve irmão, a nora, não sabe de nada. O Brasil inteiro sabe, só ele que não sabe, não sei de nada. Não sei de nada. Jacques Wagner acabou de se mudar para um apartamento de 10 milhões. Segundo Lauro Jardim, a nova morada está avaliada em 10 milhões de reais. Um apartamento que ele não teria como comprar com o salário de senador. Mas como a gente sabe, esse vai ser confiscado, esse apartamento aí. Não pense que isso aí vai muito longe, não. Tá? E aqui está o Jacques Wagner também. E estão quebrando o sigilo do Lulinha. O Lulinha vai ter que prestar conta. Você não se preocupe muito não com essas notícias aí, tá? Que tudo vai se encaminhar da melhor maneira possível, tá? Possível. Brasil arrecada 14 vezes o valor que a ONU diz ser suficiente para acabar com a fome do mundo. Bateu hoje a marca histórica de 3 trilhões de impostos arrecadados. É 14 vezes mais do que é suficiente para acabar com a fome do mundo. Mesmo assim, a miséria segue, né? E nada se desenvolve. O governo L não cumpre metas de saúde e do novo PAC em 2025, diz TCU. Gente, tira esse cara daí, por favor, pelo amor de Deus, né? E governo manobra e proposta de escala 4x3 do PL é rejeitada sem votação. E aqui algumas imagens que mostram, né? Mensalão, Petrolão, INSS, Odebrecht, Correios, né? E, né, aqui escreveram na ponte, eleitor do L é igual a... É isso aí, meu. Eu vou te contar cada coisa que a gente vê por aí que não dá para entender, né? Mas enfim, eu vou, neste momento a gente vai deixando a nossa edição, pedindo que vocês compartilhem, quem puder ajudar, dar uma força pro canal aqui, dá uma forcinha para nós aí, pra gente continuar com as nossas notícias nacional aqui, Goiânia 25, quem puder, a gente deixa nessa descrição aí, não perca se você é da região, tá? Um abraço, a luz venceu, compartilhe!